Minha esposa, pode ler aqui para mim? Aleluia. Já é uma oportunidade, né, Bira? Aleluia. Eu sou o Luciano da Raquel. É culpa do Bira, que já entendeu e já... Graça e paz, irmãos. Amém? 1 Pedro 2, do versículo 1 ao 9. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Vem cá. Ela fugiu. Pode se assentar. Pode fugir não, né? Depois que disse o sim, acabou. Fecha o olho. Antes de casar, abre o olho. Depois que casou, fecha o olho e vai, meu filho. Aleluia. Irmãos, esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, todo esse livro é maravilhoso, recomendo você meditar profundamente nele. Nessa manhã eu falei com os obreiros aqui do Retiro Vida Abundante, o RVA, no capítulo 1. Eu quero falar no capítulo 2, aqui hoje com vocês, dando sequência no que Deus tem gerado no nosso coração ultimamente, que é acerca da santidade ao Senhor, da santificação da nossa vida, do valor que tem a santidade, a santificação na nossa vida. E tudo isso tem um propósito. Então, o que eu quero falar é sobre o propósito da santidade. Amém? O propósito da santidade. Então, o texto aqui no capítulo 2, ele diz: portanto, abandonem toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. E como crianças recém-nascidas, tem uma aí, né, chorando aí. Aí, ó. Como essas crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. Assim como essas crianças desejam o leite
materno, leite da sua mãe, porque é o alimento, é a fonte de alimento para que ela cresça. Assim também precisamos desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento. Diga, crescimento. Crescimento. Crescimento, irmãos, fala de santificação. Nós nos santificamos para crescer. Nós nos santificamos para que haja crescimento, para que possamos alcançar a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. O chamado de Deus para nós é alcançarmos essa estatura. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. O desejo de Deus é que sejamos pessoas que vivem um modelo de vida, um estilo de vida que brilhe a luz de Cristo para os outros. Que seja esse dia perfeito. Não tendo do que nos envergonhar, que as pessoas olhem e não tenham motivo para nos apontar, nos acusar de qualquer coisa, porque vem em nós a vida de Cristo. O motivo pelo qual nós somos chamados de cristãos, começou lá do princípio, o primeiro lugar que eles foram chamados de cristãos, porque eles identificavam os discípulos de Jesus semelhantes a Cristo, seguidores e semelhantes a Cristo. Então, apelidaram-nos de cristãos, pequenos cristos, iguais a Cristo, seguidores de Cristo. Deus nos chamou para isso. Para isso, nós precisamos crescer. É necessário crescer. Então, o processo de santificação é para que gere em nós esse crescimento. Existe um leite espiritual, existe um alimento espiritual para gerar em nós crescimento, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, aleluia. Quantos têm a experiência de que o Senhor é bom aí? Oh, aleluia. Aquele que tem a experiência de que o Senhor é bom, irmãos, esse aí vai querer andar com o Senhor, vai querer crescer, vai querer o genuíno leite, porque tem a experiência de que o Senhor é bom, Ele é bondoso. Então eu quero ser igual a Ele, eu quero estar com Ele, eu quero me parecer com Ele. E aí no verso 4, ele diz, chegando-se a Ele. É o que nós estávamos cantando. Chegando-se a Ele, precisamos nos achegar a Ele. Isso então é um processo contínuo. E a santificação só é possível se nós vivermos esse processo contínuo de nos achegar a Ele, de nos aproximar dEle. Eventualmente, irmãos, preste atenção, nós acreditamos, achamos, pensamos que nós estamos perto dele porque a gente vem na igreja no domingo. Então, como a gente veio na igreja no domingo, a gente acha que está perto de Deus e está muito bom. Mas muitas vezes ainda existe uma distância. E essa distância não tem a ver com o ambiente físico. Ou seja, é uma intimidade espiritual, é uma intimidade relacional. No ambiente físico eu posso estar aqui, mas a minha mente pode estar longe, o meu coração pode estar longe. Quando saio daqui, eu continuo vivendo da mesma maneira a minha vida. Então a minha vida não reflete a vida de Cristo, a minha vida não expressa a glória dele, eu não estou em intimidade com ele, eu não estou em um processo de crescimento, eu não estou me achegando a ele. Se eu me achegar a ele, então a minha vida vai ser transformada e eu vou expressar a glória dele. Eu preciso me aproximar, eu preciso me achegar a ele. Passa por estar aqui, mas não se limita a estar aqui num culto. É óbvio que se alguém disser, não, então já que não é só aqui, então eu não preciso de igreja, já está errado, já começou errando. Por quê? Porque a igreja é o lugar
da reunião dos santos que o Senhor estabeleceu e escolheu para que estivéssemos juntos, num ambiente de crescimento, de edificação. O Senhor deu a vida dele e fundou a igreja dele, para que estivéssemos reunidos, e todos os apóstolos falaram sobre isso, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Já naquela época, alguns se acostumaram com essa moda. Não precisa de igreja, ele já está comigo mesmo, ele rasgou o véu, todos têm acesso, então eu não preciso de igreja. E ele diz, olha, não deixando de congregar, como é costume de alguns, o livro de Hebreus fala. Então, nós precisamos nos achegar a Ele, tanto aqui como na nossa vida cotidiana, nos aproximar, nos achegarmos a Ele, a pedra que vive. Jesus Cristo é a pedra viva, Ele é a rocha que está viva, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Nos acheguemos a Ele, Ele é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa pedra que vive, Jesus Cristo, ela é eleita pelo Senhor e ela é preciosa. Não é qualquer coisa. Jesus Cristo é a pedra, é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Quando Paulo declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou para ele, não foi quando Pedro declarou, eu falei Paulo, desculpa aí, Pedro declarou isso, então Jesus falou, olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Isso que você está falando não é uma coisa comum, natural, que todo mundo percebe e entende naturalmente, não, só fala isso aquele que tem a revelação do Espírito, que Jesus Cristo é muito mais do que as pessoas costumam achar. Ele é o Messias, o Salvador. E quando ele diz isso, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, mais à frente, reafirma que sobre essa pedra edificaria a igreja. Fala qual é o nome dele, Pedro, você é Pedro, fragmento de rocha. Pedro é pedrinha, o fragmento de rocha. Mas Jesus fala, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Não sobre o fragmento que é Pedro, mas sobre a revelação que ele teve de que Jesus é, de quem Jesus é. Ele é a rocha, é sobre ele, sobre essa revelação de quem ele é que a igreja está fundamentada. A igreja está apoiada na rocha que é Cristo, na revelação e na compreensão de que Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o enviado para a nossa redenção e salvação, e ninguém mais. É por isso que o capítulo 1 de Pedro, ele vai dizer no verso 13, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem inteiramente na graça. Prepara o seu entendimento, prepara a sua mente, seu coração para entender as verdades de Deus. Prepara a sua mente, fique sóbrio, fique alerta, fique vigiando, não troque isso por nada, e espere inteiramente na graça de Deus, completamente na graça de Deus, não esperem mais nada, por quê? Porque Ele é o Cristo, Ele é a rocha da nossa salvação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É isso que Ele é. O Filho do Deus vivo. A rocha da nossa salvação. Então, se Ele é isso, espere inteiramente. inteiramente na graça dele.
Não espere em outra coisa, meu irmão. Não ponha a sua confiança em homens, em mulheres. Não ponha a sua confiança na economia. Não ponha a sua confiança em políticos. Não estou dizendo para ser um revoltado, um rebelde, um quebra-tudo. Eu estou dizendo que a nossa esperança vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Espere inteiramente na graça dEle. Inteiramente na graça dEle. Entende isso? Tua resposta não vem de pessoas, não vem de homens, vem do Senhor. Como o Dimas costuma falar na questão do dinheiro, o seu salário passa pela mão do seu patrão, mas ele vem de quem? Do Senhor. Seu sustento vem de Deus, é Ele que te sustenta, meu irmão. Passa pela mão do patrão, passa pela mão do que for, e ele está lá se achando porque te paga, mas é Deus que te sustenta. A hora que Deus quiser, Ele te tira de lá e te põe em outro lugar, muito melhor. E o seu patrão que acha que está por cima e tal, vai ficar chupando o dedo sem um ótimo funcionário que é você. Eu creio em nome de Jesus, amém? Eu creio em nome de Jesus, meu irmão. Tu é um bom funcionário, né? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, seja um bom funcionário, hein? Porque é isso que a Bíblia manda. Para você ser um cristão, tem que ser um bom funcionário. Chega na hora, é o primeiro a chegar, o último a sair. Não reclama, faz mais do que mandam. É zeloso, disciplinado. Não rouba nada do patrão, não rouba nada da empresa, não tira nada sem avisar. Pede para tirar a xerox daquele livro, ao invés de tirar a xerox sem avisar. Ei! Nada que tem lá na empresa é teu não, irmão. Não mete a mão não, é da empresa, é do patrão, tem dono. Quem está entendendo isso, amém? Tem gente que acha que lá, não, está sobrando nada, irmão, tem dono. Isso já é santidade, já é santificação, porque gente que mete a mão nas coisas da empresa está roubando. E não só isso, quer ir mais fundo, posso ir? Se você está morcegando na empresa, você está roubando o seu patrão. Por quê? Porque ele paga pelas horas que você está lá trabalhando. Você no final do dia, no final do mês, você quer o seu salário. Por quê? Porque o seu patrão tem que ser bonzinho, porque você é bonzinho. Não, porque ele tem um contrato de trabalho, ele te deve. Ele tem que te pagar. E se ele não te pagar, você pode botar ele na justiça. Ele te deve, ele te contratou para trabalhar. Então ele te deve, ele tem que te pagar, não tem? E você deve a ele. O que você deve a ele? Você deve a ele o trabalho no horário que você está no expediente. Então aqueles que usam o horário do expediente para fazer coisas pessoais e particulares, está errado. Você precisa pedir autorização para isso. Se tiver autorização, você faz. Se não tiver, está errado. Já é um bom motivo para se arrepender hoje, para te pedir, Deus, me perdoa, olha quantas vezes eu errei, vacilei, desonrei o trabalho. Por quê? Porque aí depois, irmão, você se torna patrão, e aí você é roubado também por outros. Contrata um monte de morcego, te dá prejuízo, você não sabe por quê. É por quê? Porque lá atrás você plantou e agora está colhendo. Quem está entendendo aí? Você entendeu? Como é que era José, irmãos? Como que era José? Quem era José? Irmão, José era um homem zeloso, um homem fiel na casa de Potifar, um homem que tudo que botava a mão prosperava. Potifar entregou a chave da casa dele, os bens dele, entregou tudo. Falou, ó, toma conta de tudo aí. E tudo que José colocava a mão prosperava. A casa de Potifar prosperou, e a Bíblia diz, foi por causa de José. Prosperou por causa de José, porque era um homem de Deus. Tudo que ele botava a mão prosperava. Irmãos, tem que ser assim no teu trabalho, onde você está, tudo que você pôr a mão tem que dar certo, tem que prosperar. Por quê? Porque você é filho do Deus vivo. Mas você tem que fazer as coisas com zelo, com responsabilidade. Amém, irmãos? E aí vai prosperar, vai dar certo. Mesmo que você tenha um patrão ruim, problemático, está te perseguindo, não tem problema não. Sabe o que ele está fazendo com você? Olha para mim, você que tem um patrão ruim, ele está te lapidando, porque você é uma joia, tem que ser lapidado.
tem que ser lapidado. Você vai sair melhor desse lugar, você vai sair melhor dessa empresa, mais quebrantado. Por quê? Porque suportou a afronta, suportou a injúria, suportou um patrão ruim. Deus vai te honrar, irmão. Tem gente que Deus só está esperando o tempo para ver se vai ser fiel. Quando chegar o tempo, irmãos, Deus vai te tirar desse lugar e te botar num lugar tão alto que está arriscado o teu patrão te pedir conselho, te pedir ajuda, te pedir o contrato, te pedir o emprego. Quem está entendendo, irmão? Meu Deus, olha para onde eu já estou. Mas é por quê? Porque eu estou querendo que o Espírito Santo fale conosco nessa noite para completar aquilo que nós já falamos aqui antes. O Senhor é a rocha, Ele é a nossa confiança, nele está a nossa esperança. Então, o nosso salário vem dEle, a nossa autoridade vem dEle, a nossa unção vem dEle, a nossa salvação vem dEle, a nossa esperança está nele. Ele é a pedra preciosa, valiosa, tudo é dEle, por Ele, para Ele. Então, eu preciso me achegar a Ele com esse entendimento, tá? Que Ele tem esse valor, Ele é pedra eleita e preciosa. Aí Ele diz, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, aleluia. Nós também somos pedras vivas, nós fazemos parte de uma comunidade de pedras vivas. Ele é a rocha que é a base, mas Ele nos vivifica e nos estabelece como pedras vivas para levantarmos um edifício espiritual para a glória dEle. Aleluia, somos essas pedras que vivem. E não só isso, somos edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que Ele nos deu, olha a posição que Ele nos colocou. Ele nos chamou, irmãos, para sermos casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo, para oferecermos os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ele nos chamou para isso, para nos achegarmos. O que Ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está fazendo a analogia daquilo que eu falei antes. Lembra do templo, pátio, né, átrio, santo lugar, santíssimo, e todo o serviço sacerdotal ali, os sacrifícios oferecidos ali, né, até chegar no santo dos santos. Ele está fazendo essa analogia. Então Ele está dizendo, chegando-se a Ele, se aproximando dEle, como eles se aproximavam, como o povo se aproximava, o sacerdote se aproximava. Se aproxime também dEle. Ele é a rocha, se aproxime dEle. Você é a casa espiritual, chamado para ser sacerdócio santo, e o sacerdote é para se aproximar dEle, para oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. Sacerdócio é para isso, para se aproximar e oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. E o Senhor, quando se agrada do sacrifício, o que Ele faz? Ele responde. Irmãos, tudo que eu quero é que Deus responda aquilo que eu fizer. Se eu orar, eu quero que Ele responda. Se eu adorar, eu quero que Ele responda. Se eu der uma oferta, eu quero que Ele responda. Se eu entregar meu dízimo, eu quero que Ele responda. Se eu ajudar um pobre, eu quero que Deus veja e me responda. Então não é o que os homens veem, não é o que os homens fazem, mas é o Senhor. Ele está vendo tudo e Ele quer responder aos sacrifícios agradáveis. Quando nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Ele, Ele responde. Porque Deus respondia. Todo o altar levantado, Deus respondia com a manifestação da sua presença, com fogo, com glória. Deus quer responder aos nossos sacrifícios. Amém, querido? Deus quer responder. E Ele diz que nos chamou para isso mesmo, para sermos esse sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus vai falar muito sobre isso. Hebreus vai falar no capítulo 13, depois eu volto para aqui, 1 Pedro 2, mas rapidinho, volta a sua Bíblia aí comigo. Hebreus no capítulo 13.
Aleluia. O verso 10 em diante: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Verso 16: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, ou em outras versões aí, é da comunicação. Ele diz aqui, da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. O que ele está resumindo aqui, fazendo essa analogia com os sacrifícios espirituais oferecidos pelos sacerdotes. Você vê que ele fala dos sacrifícios aqui, né, oferecido no Santo dos Santos, e fala que Jesus, ele fez uma oferta. E ele faz essa analogia porque tinha uma parte do sacrifício que era sacrificado, né, fora do arraial, aquele bode expiatório que era mandado para fora. E ele faz essa analogia com Jesus, que foi sacrificado fora da cidade, foi enviado para fora, assim como era. Ele foi sacrificado lá fora. E ele diz: saiamos, pois, a ele. Ele fez esse sacrifício para quê, irmãos? Verso 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Jesus sofreu se sacrificando naquela cruz para nos santificar. Amém? Para nos santificar. E aí ele diz: saiamos a ele agora, ainda que leve essa desonra que ele suportou, ainda que a gente seja perseguido, humilhado, injustiçado, vamos sair a ele, vamos continuar com ele, vamos em direção a ele, vamos nos achegar a ele, levando qualquer desonra, quer que seja, mas por meio dele, vamos oferecer a Deus sacrifícios. Então ele fala sobre sacrifícios de louvor, sobre sacrifícios de comunicação, sacrifícios de mútua cooperação, sacrifícios de obediência aos líderes e pastores, ofertas e dízimos. Tudo isso são sacrifícios a Deus, sacrifícios agradáveis a Deus. Então, irmãos, enfim, tudo que nós estamos fazendo em obediência ao Senhor é culto a Deus. Não é só o que nós estamos fazendo aqui. Não é só o nosso louvor aqui. Não é só a nossa oração aqui. Por isso eu falei, nós viemos aqui até o altar. Nós dissemos para Deus: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua presença. Nos derramamos, oferecemos. Agora a gente vai voltar com uma tarefa. Agora qual é a minha tarefa ao voltar? Eu vou colocar em prática. Eu vou amar os meus irmãos, eu vou amar a minha esposa, meu marido, eu vou perdoar quem quer que seja, eu vou pedir perdão a quem quer que seja, eu vou ofertar, eu vou resolver as minhas questões, eu vou dizimar, eu vou pagar minhas contas. São sacrifícios agradáveis a Deus. Por quê? Porque nós somos casa espiritual, então nós estamos sempre oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus.
A Bíblia fala que quando nós encontrarmos algum necessitado, se nós fecharmos o nosso coração, nós estamos desprezando ao próprio Senhor. Mas se nós abrirmos a nossa alma ao necessitado e fizermos algo a Ele, seja um alimento físico ou espiritual, irmãos, nós estamos servindo ao próprio Cristo. Então o que nós estamos fazendo aí? Oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Quando o anjo visitou Cornélio, falou: tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus, não foram esquecidas, são sacrifícios agradáveis a Deus. Deus nos chamou para isso. Então toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida deve ser uma vida que expresse sacrifícios a Deus e uma vida de santidade. Toda a nossa vida é para Ele, é para a glória dEle. Porque Ele nos constituiu casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis, espirituais a Ele. Ele nos constituiu isso, Ele nos fez para isso. Esse é o nosso chamado primordial e básico, sermos casa espiritual, sacerdócio santo, para nos achegarmos a Ele, não só no culto, mas em toda a obediência à sua palavra, nós estamos nos achegando a Ele. Aleluia. Por isso ele diz: olha, abandone a maldade, abandone o engano, a hipocrisia, a inveja, todo tipo de maledicência. Irmãos, se existe na nossa boca maledicência, irmãos, está fora. O que é maledicência? Quando nós emprestamos nossos lábios para falar mal de alguém. Quando nós nos permitimos falar mal de quem quer que seja, irmãos, nós estamos sendo maledicentes. Nós não podemos permitir isso. A Bíblia fala que se falarem mal de nós, nós temos que abençoar e bendizer. É ou não é? Então, a santidade, irmãos, tem a ver não só com as obrigações que eu tenho, mas com a posição que Ele me deu. Qual é o propósito da santidade, irmãos? Me aproximar de Deus e me manter na posição que Ele conquistou para mim. Qual é a posição que Ele conquistou para mim? Sacerdócio santo, pedra espiritual, casa de Deus, habitação do Espírito Santo. Isso que nós somos, pedras vivas. Então eu preciso viver em santificação para me aproximar e manter essa posição que eu tenho em Deus. Amém? E ele, para concluir, ele diz: por isso está na Escritura, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Então vai falar de Jesus, a pedra angular, que é pedra de tropeço para aqueles que se perdem, para aqueles que não reconhecem Ele, é uma rocha de ofensa. Eles tropeçam na palavra pela desobediência. E no verso 9 ele termina: vocês, porém, são... Quem nós somos, irmãos? Se puder colocar aqui na tela. Quem nós somos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos, irmãos. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Santo quer dizer separado para Deus, não quer dizer melhor do que os outros, quer dizer que foi separado para Deus, consagrado para Deus. Nós fomos separados para Deus, para oferecer sacrifícios agradáveis a Ele, não para viver na iniquidade, não para viver na maledicência, não para viver na hipocrisia, não para viver na inveja, não para viver no engano, não para viver na maldade. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Em nome de Jesus, que caia por terra toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, que caia por terra em nome de Jesus, e sejamos pessoas que têm o coração de Deus, pessoas humildes, quebrantadas, simples, cheias do amor do Pai.
dispostas a resolver toda e qualquer situação, porque não querem perder a sua posição em Deus. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar o reino de luz. Essa é a posição que nós temos em Deus, irmãos. Essa é a posição que Ele nos deu. Agora, como viver isso? Se ainda existe em nós maledicência, inveja, maldade, engano, imoralidade, hipocrisia, pornografia, meu Deus, como viveremos diante do Senhor assim? Como vamos oferecer sacrifícios agradáveis assim? Deus tem uma promessa para nós, maravilhosa, poderosa. O propósito da santidade, então, é nos aproximar de Deus e nos manter nessa posição. Nos aproximar e nos manter nessa posição. Nessa posição, nós temos a autoridade de Deus. Nessa posição, nós temos a unção de Deus. Nessa posição, nós temos a graça de Deus. Nessa posição, irmãos, nós proclamamos as virtudes dEle, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa posição, irmãos, a luz de Deus brilha em nós. Nessa posição, a nossa vida faz diferença. O Senhor nos chamou para fazer brilhar a luz que há em nós. O Senhor nos chamou para salgar essa terra. Mas isso só é possível, irmãos, se houver santificação em nossa vida. Se houver uma vida de santidade. Já que Ele nos chamou para isso, Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Ele só precisa ter corações rendidos. E Ele diz no verso 10 ainda: antes vocês nem eram povo. Antes vocês não eram nada, não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos ficar de pé, irmãos. Antes não éramos povo de Deus, não éramos nada, não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos a graça de Deus, alcançamos o favor de Deus. Aleluia. Alcançamos, irmãos. Quantos alcançaram a graça, o favor de Deus aí? Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus. Então eu quero te convidar a oferecer a sua vida para crescer no processo de santificação. Então o propósito da santidade é me aproximar de Deus, amém? E me manter nessa posição. E o que isso vai fazer? Se eu me aproximar de Deus, e se eu me mantiver íntimo dEle, o que isso vai fazer, irmãos? O que isso vai fazer na sua vida? Pergunta para o seu irmão aí. Pergunta para ele, o que isso vai fazer na minha vida? Se eu me aproximar de Deus e eu me mantiver em intimidade com Ele, o que isso vai fazer? Pergunta para ele, o que isso vai fazer na sua vida? Você sabe o que isso vai fazer na sua vida? Se você se aproximar de Deus. Você sabe, não sabe o que vai acontecer se nós formos íntimos de Deus? Se nós formos íntimos do Senhor, por meio da santificação, você sabe o que vai acontecer se formos íntimos, se nos aproximarmos dEle? Olha o chamado dEle para nós. Sacerdote é para chegar perto, irmãos. Sacerdote é para entrar no santo lugar. Sumo sacerdote, então, é para entrar no santíssimo lugar, é para chegar perto. Achegue-se a Ele. Achegue-se a Ele na igreja, mas achegue-se a Ele também em casa, achegue-se a Ele no trabalho, achegue-se a Ele na rua, achegue-se a Ele oferecendo sacrifícios agradáveis em todo o tempo, achegue-se a Ele amando, perdoando, achegue-se a Ele ofertando, achegue-se a Ele ajudando o necessitado, achegue-se ao Senhor. Em consagração, em oração, em jejum, achegue-se a Ele, em santificação,
Porque se nós estivermos perto dele, se nós estivermos em intimidade com ele, aleluia, a unção dele vai permanecer sobre nós, a luz dele vai brilhar em nós e vai alcançar os outros. Agora talvez você me pergunte para encerrar, mas pastor, não está bom? Não está bom do jeito que está? Está bom do jeito que está, pastor, está tudo certinho na minha vida, está tudo tranquilo na minha vida, minha família está toda aqui na igreja, né? Eu estou com meu emprego, meu salário, está tudo direitinho, pastor, está tudo certo, pastor, minha aposentadoria está garantida, está tudo bem, pastor, minha vida está resolvida, eu já estou até no final da minha vida, não preciso de mais nada, pastor, está tudo bem. Eu quero te dizer, não está bem não, existe mais de Deus para mim e para você. Existe mais de Deus para mim e para você. Eu quero me achegar a Ele como um sacerdócio santo, como pedra viva. Eu quero me aproximar dEle e eu quero tudo que Ele tem para mim. Eu quero a glória de Deus, eu quero a graça, eu quero a unção, eu quero o amor, eu quero o poder de Deus, eu quero a autoridade de Deus, eu quero um avivamento, eu quero ser uma expressão da graça de Deus, eu quero ser uma testemunha viva, eu quero abrir a minha boca para abençoar as pessoas, eu quero orar pelos enfermos, eles serem curados, eu quero expulsar demônios no nome de Jesus, eu quero que vidas se convertam por minha causa, eu quero ser uma boca profética na minha geração, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero fazer a diferença, eu quero influenciar pessoas, eu quero mudar essa geração, eu quero ver Jardim América sendo sacudido pela glória de Deus, eu quero ver um avivamento no Rio de Janeiro e no Brasil, eu quero ver a palavra de Deus se cumprir, eu quero ver o meu Jesus voltar. Até lá eu preciso continuar trabalhando e pregando até que todos ouçam. Não está bom não, ainda tem mais de Deus para nós, ainda tem vidas para serem alcançadas, ainda tem uma carreira a ser percorrida, tem mais de Deus. Eu pergunto, quantos querem mais de Deus? Quantos querem experimentar mais de Deus? Quantos querem servir mais a Deus? Quantos querem fazer a diferença? Meu Deus do céu, você pode fazer a diferença. Deus quer pessoas que querem fazer a diferença. Deus quer pessoas que querem fazer a diferença, que querem ser cheios da glória dEle, da presença dEle. Não está bom não, não acabou não, tem mais de Deus para nós, tem mais de Deus para mim e para você. Por isso o propósito da santidade é eu me aproximar dEle, para experimentar mais dEle na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Oh, quantos querem mais disso na sua vida? Quantos querem ver uma vida cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus? Ou erga suas mãos aos céus aí, meu irmão. 2 minutos para você orar, 2 minutos para você orar. Oh, se alguém precisa hoje se reconciliar com Deus, nascer de novo, ter um novo encontro com Jesus, porque você estava desviado, afastado, estava longe, se você estava
num caminho errado. Hoje é a tua chance, é o momento de você se reconciliar. Se você precisa, faça isso agora. Vem aqui à frente. Mas igreja, levante suas mãos e ore por você. Ore por você. Clame ao Senhor, porque tem mais de Deus para mim e para você. Tem mais de Deus para mim e para você. Aleluia. Há mais de Deus para mim e para você. Há mais unção, há mais provisão, há mais coisas maravilhosas para experimentarmos em Deus. Deus quer nos surpreender ainda com coisas extraordinárias. Há respostas ainda retidas no céu. Há respostas ainda retidas no céu que Ele quer liberar. Escute isso. Há respostas retidas que Ele quer liberar. Deus quer liberar respostas. Levante as tuas mãos e clame. Lute com Deus como Jacó e diga: Senhor, ainda tem algo para mim, eu quero. Meu Deus, a última coisa que eu quero te dizer, a última coisa, ouça bem isso. Jacó, no final da sua vida, ele foi no vale de Jaboque. No vale de Jaboque, ele já era um homem rico, ele já tinha muitos gados, ele já tinha uma família, ele já tinha filhos, ele já era um homem famoso e importante, ele tinha tudo, mas ali ele lutou com Deus e falou: Deus, eu quero ser abençoado. Tem algo ainda para mim que eu ainda não recebi. E ele lutou com Deus. Então não é questão de você já ter dinheiro, de ter família, de ter filhos, de ter bens, de ter conquistado fama. É questão de respostas que ainda não desceram. E ele lutou a noite toda com Deus. Ele falou: eu não te deixarei enquanto não me abençoares, Deus. Eu não te deixarei. E ele lutou uma noite inteira. Isso é um símbolo do quanto nós temos que lutar. Meu Deus! Se eu pudesse, eu sacudia a sua vida e dizia: clama por Ele, busca Ele, chama por Ele. Mas não deixa que ele passe, 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 não deixa que ele passe. Não deixa que ele passe, não deixa que ele passe, não deixa que ele passe, não deixa que ele passe. Aquele cego, ele gritou sem parar, ele gritou sem parar, ele gritou sem parar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Ele não deixou Jesus passar sem olhar para ele, sem tocar nele, sem abençoar ele, sem mudar a vida dele. E Jesus mudou a vida dele. Aleluia. Bartimeu foi mudado. Zaqueu foi mudado. Ele não deixou Jesus passar sem ele ver. Subiu naquela árvore, chegou lá em cima. O homem rico subiu naquela árvore, pagou o mico, mas ele queria ver a Jesus. E Jesus o viu. E Jesus o viu, e Jesus o viu, e Jesus disse: eu vou na tua casa, Zaqueu. E Jesus entrou na casa dele e mudou a vida dele. E Jesus disse para ele: hoje a salvação chegou. Aleluia. Jacó foi mudado e transformado ali naquele dia no Val de Jaboque. Porque existe uma bênção espiritual que é maior do que todas as conquistas desse mundo, maior do que dinheiro, bens, maior do que tudo. Existe uma bênção espiritual. Jesus ali mudou, tocou na vida de Jacó. Falou: você não vai ser mais Jacó, agora você é Israel. Agora eu mudo a tua vida, agora eu mudo a tua identidade, agora eu estou te tocando. E agora pode esperar que vai se cumprir. Você é um patriarca. Agora você está pronto, Jacó. Aleluia. Oh Pai, eu oro para que em todos nós haja esse coração de lutar com o Senhor, Deus, até que o Senhor nos toque, nos transforme. Em nome de Jesus.
Esse é o propósito da santidade, nos aproximar de Ti, Senhor, até que sejamos mudados como Jacó, como Bartimeu, como Zaqueu. Nós nos aproximamos de Ti, até que o Senhor complete a obra que começou na nossa vida. Respostas que não chegaram, chegarão nesse tempo, porque o Senhor é Deus, o Senhor não é homem para que minta. E até lá, Senhor, nós vamos continuar lutando, clamando, suplicando, Senhor, santificando a nossa vida e oferecendo sacrifícios agradáveis. Responde com fogo, responde com glória, responde-nos, Senhor, porque nós somos Teus e vivemos para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome de Jesus. A graça do Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa e tua família, que Ele conduza o teu caminho para ser cheio da presença do Espírito Santo. Amém, amém.